Boa noite a todos. O nosso tema é o primeiro, centrar a família em... Lá atrás ouvem-me? Ouvem mais ou menos. O primeiro tema, o tema que me coube a mim e à Maria Manuel, é centrar a família em Cristo, e nós começamos por citar uma frase que não é de autor, mas que pensamos que se adequa muito bem a este tema e que diz assim: Jesus deseja ardentemente estar no centro das nossas famílias. Nele, com ele e por ele, compreendemos que família é muito mais do que um aglomerado de gente e é, assim, um sonho sublime de Deus. E qual é, então, a visão que Jesus Cristo nos oferece neste sentido? É a visão do serviço. Mas o ato de servir como uma linguagem de amor. Por vezes nós associamos o ato de servir a um rebaixamento do meu eu, porque o meu eu, nós achamos que deve sempre ser superior ao tu e ao nós. É como se nós tivéssemos um certo sentido de inferioridade quando o meu eu não prevalece. Só que numa família existem vários eus. E com tantos eus à solta lá por casa, a família pode acabar por perder o rumo. A mãe e mulher pode aborrecer-se porque não lhe apetece cozinhar todos os dias. O pai e marido, igualmente, porque não lhe apetece arrumar a casa, presumindo que há divisão de tarefas. Os filhos, os irmãos entre eles, porque acham que um faz mais do que o outro e aborrecem-se entre si por causa disso. E o ato de resmungar acaba por espalhar-se, o desagrado por espalhar-se, e de uma forma silenciosa instala-se como um vírus. E usamos esta metáfora do vírus especialmente porque nós sabemos que ele entra nas nossas vidas de forma insidiosa, sem darmos conta, instala-se e pode ser destruidor. E este aborrecimento de cada membro da família pode, como um vírus, acabar por contagiar-se aos restantes membros e acabam por não se dar conta e estar todos aborrecidos. Inicialmente ninguém nota, mas depois surgem as primeiras baixas. Normalmente são o bem-dizer, o apreço, o carinho, a admiração, a tolerância, a gratidão e a estima. Não só a estima pelos outros, mas também a nossa própria estima, a autoestima. Estas normalmente são as primeiras baixas. A conversa acaba muitas vezes por ser substituída por um telemóvel e cada um vive no seu próprio mundo, podendo acabar como quase desconhecidos a partilhar uma mesa de refeições, a partilhar um sofá na sala e às vezes a partilhar o quarto, sem no fundo conhecermos como somos naquele momento da vida. Pensando sobre isto, como é que nós achamos que podemos aprofundar a consciência de Cristo nas nossas vidas e nas nossas famílias? Eu e a Maria Manuel pensámos em 4 formas. A primeira seria a consciência de que fomos criados para amar, sendo amar esta perspectiva que falei no início, inspirada em Cristo, no amor como serviço. Amar o próximo mais do que a si mesmo, como sabemos, substituir o eu pelo tu, o egoísmo pelo altruísmo, e em termos familiares será o desejo de cada membro da família de fazer os demais felizes e ficar ele próprio feliz pela felicidade que causa. No fundo, trata-se de renunciar ao individualismo, ao egocentrismo, à cultura da facilidade, ao prazer imediato, que nos traz mais vazio do que outra coisa qualquer, para aprendermos a viver em comunhão. Outro caminho, eu diria que não são alternativos, complementam-se todos, é a consciência de que o amor vem de Deus e que é Ele a fonte da vida familiar. O amor que une os membros da família, já sabemos, vem de Deus. E quem é que nos comunicou esse amor? Vindo de Deus. Foi Cristo. Foi Cristo que comunicou-nos esse amor e faz com que ele habite em nós através da fé. Nós só podemos reconhecer o amor perfeito pelas pessoas da nossa família, não só, se já tivermos visto esse amor e vemos esse amor em Deus. De outra forma, não conseguimos. É impossível, está para além das nossas capacidades. Nós não podemos dar nem receber aquilo que não temos e que não reconhecemos, não apreciamos. Amarmos implica, portanto, reconhecer Deus, incluí-lo na nossa família, abandonarmos-nos a Ele e reconhecê-lo nos outros membros da família, em cada um deles. A outra forma, a terceira e penúltima, será a de conhecer a vida de Cristo. Conhecer a vida de Cristo é um passo gigante para pôr Cristo no centro da nossa família. Jesus Cristo vem ao nosso encontro como?
através da leitura da palavra, da oração, da liturgia, ainda a Eucaristia. Enfim, hoje é tão simples fazermos isto, porque mesmo através da internet, por exemplo, em nossa casa, nós adotámos já há muitos anos, e desde que eu estive nos cursilhos de cristandade, como estão aqui várias pessoas, eu passei a receber no e-mail, e a Maria também, o Evangelho Cotidiano, que é uma forma perfeita de ler a palavra de Jesus, um bocadinho da vida dele, de falar com ele todos os dias. E é uma espécie de lembrete, porque durante a noite ele chega no e-mail e logo de manhã eu tenho lá. Eu opto por ler quase sempre antes de começar a trabalhar, e é uma espécie de Cristo a tocar-me no ombro e a dizer que quer falar comigo. E eu vou conversar com ele, vou ler o que ele tem para me dizer, vou aprender o que ele nos disse a todos nas Escrituras, vou redescobri-lo e vou recentrá-lo na minha vida, no lugar onde ele deve estar. Só acrescentar que, entretanto, também descobrimos outros, enfim, vão-nos sendo dados a conhecer outros sites, outras aplicações que é possível ter no telefone e que são úteis, nomeadamente estes 10 minutos com Jesus, por exemplo, são exatamente 10 minutos com uma meditação sobre o Evangelho todos os dias. E nós, por curiosidade e para termos Cristo na nossa família, o que é que fizemos? Tivemos há relativamente pouco tempo de férias com os miúdos e demos uma volta de carro e todos os dias, em viagem, ouvíamos os 10 minutos com Jesus. E às tantas até os miúdos faziam algumas perguntas, porque ouviam aquilo como se fosse uma história e acabam por ficar envolvidos. Às vezes, ao final do dia, eu estou em casa, estou na cozinha, por exemplo, e ouço os 10 minutos com Jesus. E é curioso que os miúdos entram na cozinha e param e dizem: a mãe está a rezar, está a ouvir os 10 minutos com Jesus. Ou seja, elas próprias reconhecem e, portanto, isto começa a fazer parte da família. Depois o Click to Pray, o Passo a Rezar, são diferentes aplicações fáceis e boas para utilizar. Que está ligado com o ponto seguinte, que é, por fim, viver em comunhão com Cristo. Como é que nós podemos viver em comunhão com Cristo, com Jesus? Nós pensamos em família de 3 ou 4 formas para chegar lá. Em primeiro lugar, ou antes de tudo, cuidar dos laços. Nós gostamos de agradar às pessoas de quem gostamos, termos gestos de carinho entre nós, darmos-nos atenção uns aos outros, partilhar as nossas alegrias, os nossos sucessos, as nossas conquistas no final do dia, mas também as nossas fragilidades, o nosso desconforto, a nossa frustração. E o outro está ali para ouvir, para não julgar, para ter empatia, para se pôr no lugar de quem está a falar, e no fundo cada um de nós tem que ser pilar do outro. Por outro lado, como também já referi, escutar a palavra, rezar e viver a liturgia, os hábitos de oração individual e familiar regulares são muito importantes para mantermos Jesus no centro da nossa vida, porque nós sabemos qual é o lugar dele, mas por vezes esquecemos-nos na azáfama dos dias. Explicar aos nossos filhos que têm 7 anos como é que foi a vida de Cristo, quais são os ensinamentos básicos, adaptar a linguagem para que ela fique apelativa à idade das crianças ou dos jovens. Nós compramos-lhes livros ilustrados, a Bíblia, enfim, algo que semeie lá um bocadinho de fé para que desperte neles a curiosidade, para depois eles próprios, ao longo da vida, regarem essa semente e seja depois uma fé mais madura. Todos os dias rezamos com eles, como dizemos, e habituámos-nos a agradecer todos os dias o dia que tivemos, mesmo às vezes as coisas que não são boas, e a explicar-lhes porquê, porque é que temos que agradecer, porque é que devemos isso a Deus, porque é que devemos isso a Cristo, que se sacrificou tanto por nós. É evidente que há coisas que eles não entendem com a idade deles e nós vamos seletivamente dando-lhes a conhecer progressivamente aquilo que achamos adequado à idade deles. Também vão connosco à missa desde que nasceram, até porque não temos com quem os deixar. Nós vivemos aqui no Algarve há muitos anos, mas não somos de cá, e desde um mês que eles, que são gêmeos, vêm connosco à missa num ovo, e portanto para eles a missa dominical faz parte do fim de semana, não se questiona. Às vezes questionam, mas nós fingimos que não a vimos.
E na própria missa também questionam. E porque já nos começam a perguntar porque é que dizem aquilo, porque é que o Sr. Padre disse outra coisa, o que revela que dão importância àquilo que estão a ouvir. Por fim, nós pensamos que é caminho para viver em comunhão com Cristo em família, a partilha de experiências em família. No fundo, trata-se de colocar a família como igreja doméstica na comunidade. Trata-se de pôr em prática, fora de portas também, os ensinamentos de Cristo no dia-a-dia. Nós costumamos, por exemplo, pedir aos nossos filhos que separem eles próprios, não nós, os brinquedos que têm a mais. E a mais são aqueles que eles usam pouco, que já não são adequados para a idade deles, que por alguma razão eles brinquem pouco ou que são quase repetidos. Eles próprios devem dizer-nos quais devem ser separados para dar às crianças que têm menos, porque nós queremos que eles percebam que existem famílias e crianças que têm maior abundância e que vivem em maior abundância do que eles, mas também há outras que vivem em menor. E nós queremos que eles saibam que o que é supérfluo para eles pode ser indispensável para outros. E por isso, nada melhor do que irem connosco entregar os brinquedos, como um presente quase que têm e que já não usam, e ver a cara de felicidade de quem os recebe para perceber que a verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes, de que devem ser desprendidos, que devem ser generosos, devem ser solidários. Isto é evidente, numa criança não se consegue de um dia para o outro, mas consegue-se lançar a semente para que eles depois cresçam assim e vão aprofundando. Nós fizemos uma campanha de banco alimentar antes da pandemia, fizemos os 4 e foi engraçado porque nem eles percebiam qual era o conceito. Explicámos-lhe qual é que era o objetivo, que era ajudar a juntar alimentos que vai depois para o banco alimentar e que distribui por diversas famílias, por diferentes instituições para meninos que não têm nada. De modo que a forma de... Eram eles que pediam às pessoas quando entravam no supermercado, entregavam o saco e a frase variava entre quer ajudar os meninos que não têm nada para comer, ou então quer ajudar os meninos que não têm nada em casa, ou então quer ajudar os meninos que têm fome. E eram frases deles. Frases deles, ou seja, nós explicámos e eles interpretaram desta forma. E foi bom, conseguimos angariar alguns alimentos. Mas ainda não repetimos, e isso é um erro nosso. Por outro lado, nos tempos livres e nas férias, também gostamos de estar em família, de escolher programas, preferencialmente todos apreciem, mas não conseguimos agradar, como é evidente, a todas as pessoas da família, no caso somos 4. Portanto, é inevitável fazermos concessões e sentirmos bem com elas e, ao fazermos algumas concessões, nós, pais, ajuda-os a fazê-las também naturalmente, porque percebem que a nossa felicidade duradoura verdadeiramente não depende de nós, não depende da nossa satisfação imediata, mas depende de fazermos os outros felizes. A nossa verdadeira felicidade está na entrega. Se conseguirmos que eles entendam isto, parece-me que conseguimos que eles consigam pôr Cristo no centro da vida familiar, como nós tentamos. No fundo, é tentar fazer da família, e passo o lugar comum, uma igreja doméstica. E é esta a nossa partilha. Transmitindo estes 4 pilares: a humildade, a caridade, a partilha e o amor ao próximo. Exatamente.